Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Del SRB, e no vídeo de hoje vou recapitular a história de um filme de grande bilheteria. Mas antes de começar, preciso dar um recadinho importante para vocês que sonham em ter um canal de sucesso aqui no YouTube. No meu primeiro mês monetizado eu fiz mais de $1000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer viver de internet e YouTube sem nem precisar aparecer, acesse o link do comentário fixado agora. Sem enrolação, bora para o vídeo. De volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense chamado The Crush, baseado em fatos reais. Alerta de spoilers a seguir. Depois de conseguir um novo emprego, o escritor Nick Elliott, de 28 anos, se muda para uma nova cidade em busca de uma casa. Enquanto dirige, ele quase atropela Adrian Forster, de 14 anos. Nick freia bruscamente e Adrian olha para ele despreocupada. Nick fala com a mãe de Adrian, Liv, sobre o anúncio que viu lá fora, e pergunta se a casa de hóspedes ainda está disponível. Liv diz que ela e seu marido Cliff ficam fora a maior parte do tempo, e que se sentiriam melhor se houvesse alguém por perto. Nick percebe que alguém está tocando piano, e Liv diz que é sua filha Adrian. Enquanto Nick se instala, Adrian observa. Sua amiga Cheyenne aparece, e quando ela pergunta o que aconteceu, Adrian diz que seus pais alugaram a casa de hóspedes para um cara. Ela instrui Cheyenne a falar com ele. Nick olha pela janela e vê Adrian escondida. Enquanto ela continua observando Nick, Cheyenne volta e diz que ele é um cara legal. Nick vai trabalhar em uma revista e chega atrasado para sua primeira reunião. Ele conhece Amy Magic, que pergunta se ele é novo ali. Então seu chefe Michael entra na sala e reclama que Nick está atrasado. Nick se desculpa e Michael diz que os antigos chefes de Nick o descreveram como um excelente investigador e pede a ele que faça uma pesquisa e escreva um artigo sobre Robert Levinsky, um homem que desviou $2 milhões. Mais tarde, Nick telefona ao motorista de Levinsky e pergunta se ele poderia responder a algumas perguntas. Nessa noite, Adrian aparece na casa de hóspedes sem avisar. Ele a convida para entrar e ela pergunta o que ele está fazendo. Nick questiona se ela já ouviu falar de Robert Levinsky e ela diz que Levinsky é um homem que roubou muito dinheiro. Nick diz que vai escrever um artigo sobre ele e descobriu que ele tem uma amiga na cidade de Norwood. Adrian pergunta se ele não queria dizer amante, e embora ele comece a se sentir desconfortável, responde que sim, acrescentando que a amante de Levinsky voou para Genebra 6 vezes no ano passado. Adrian diz que o dinheiro deve estar escondido numa conta na Suíça. Sem a permissão de Nick, ela fuma seu tabaco, e quando ele pergunta se ela realmente tem 14 anos, Adrian responde que tem quase 15. Então Nick pergunta a Adrian se já não é hora de dormir. Ela responde que sim. Um dia, quando Nick está tomando banho, Adrian aparece novamente na casa de hóspedes. Ela olha para uma foto de Nick com seu avô e pergunta se pode ficar com ela, mas Nick diz que não, porque é a única que ele tem. Adrian espreita dentro do banheiro enquanto Nick se veste. Assim que ele termina, Adrian dá a ele um óculos de sol. Ela diz que seus pais vão dar uma festa no fim de semana e convida Nick, que diz que tentará comparecer. A caminho da sala de Michael, Nick percebe que há algo de errado com seu artigo sobre Levinsky. Ele pergunta a Michael se poderia rever o seu trabalho mais uma vez, mas Michael diz que o artigo está muito bom. Michael pede ao seu assistente para levar o artigo para o departamento de arte. Michael dá a Nick uma série de elogios, dizendo que sua pesquisa e seu texto ficaram excelentes. Ele até o elogia por ter algum estilo. Confuso, Nick apenas agradece seu chefe e vai embora. Nick decide ir à festa de Liv e Cliff. Liv cumprimenta Nick e o apresenta a seu marido. Quando o casal deixa Nick para falar com alguns amigos, ele ouve alguém tocando piano. É Adrian, que está tocando maravilhosamente bem. Todos dão uma salva de palmas quando ela termina. Nick segue Adrian enquanto ela sai, e ela diz confiante que sabia que ele viria. Nick comenta a idade de Adrian, dizendo que se ela fosse 10 anos mais velha, mas Adrian não deixa terminar. Em vez disso, ela pergunta o que ele faria então, mas ele não responde. Adrian pergunta se seu chefe gostou do trabalho, e é quando Nick descobre que foi ela que reescreveu seu artigo. Surpreso, ele pergunta quando e como ela entrou na casa de hóspedes, e Adrian responde orgulhosamente que não foi tão difícil. Embora Nick tente dizer que ela não pode fazer aquilo, Adrian diz que funcionou. Mas Nick diz que não gostou do que ela fez. Adrian afirma que ela só quer que ele goste dela, e quando Nick diz que gosta, ela pede que ele a leve para dar uma volta. Nick e Adrian vão a um farol costeiro, onde Adrian pede desculpas por ter reescrito seu artigo. Ele admite estar consciente que não é um grande escritor,
mas continua se sentindo mal por ela ter feito aquilo. Numa tentativa de ganhar sua simpatia, Adrian diz que tem dificuldade para fazer amigos. Os seus pais a fizeram saltar 2 notas na escola, e todos acham que ela é uma aberração. Nick a conforta, dizendo que eles podem ser amigos. Adrian beija sedutoramente a mão de Nick, o pegando desprevenido. Depois ela pede para ele não ter medo dela. Antes de Nick responder, Adrian o beija, mas Nick se afasta e diz que tem que ir. Quando Adrian vai para a cama, ela sorri pensando no beijo. Dias depois, Nick está fazendo um churrasco com Amy e alguns outros convidados, quando Michael o visita. Ele diz que Levansky quer falar com ele. Michael acredita que Levansky viu algo no artigo de Nick que o impressionou. Amy vai ao pomar procurar alguns gravetos para fazer marshmallow. Lá ela anota um ninho de vespas na árvore e fica assustada. Adrian aparece de repente, e Amy conta a ela sobre a colmeia de abelhas, mas Adrian a corrige, dizendo que são vespas. A menina começa a explicar a Amy sobre a diferença entre abelhas e vespas. Quando ela termina, Amy diz que elas deviam sair dali. Adrian diz a ela para sair devagar. Amy volta para o churrasco com Adrian, onde elas veem Nick falando com outra mulher. Adrian diz que ela parece uma modelo, antes de dizer a Amy para não se preocupar, porque ela vai encontrar outra pessoa. Ofendida, Amy a deixa e fala com Nick, perguntando o que há de errado com Adrian. Nick diz que pensou que elas estavam se dando bem, mas Amy diz que Adrian é assustadora. Amy diz que Adrian tem uma queda por ele, mas ele nega. Ele verifica suas mensagens telefônicas e ouve uma de Adrian com ela dizendo que está pensando nele. Depois de ouvir as mensagens de Adrian, Amy diz que ele tem que fazê-la parar. Enquanto trabalha, Nick recebe uma chamada de Adrian, perguntando se ele sentia sua falta. Ela pergunta o que ele está fazendo. Nick pergunta se ela pegou a foto dele com seu avô, mas Adrian nega, perguntando por que ela faria isso. Sem ter certeza se ela está dizendo a verdade, Nick termina a chamada. Ele vai à casa de Adrian para procurar, e quando não a vê, vai entrando. Nick encontra o quarto de Adrian e na cama encontra uma almofada em forma de coração, com as suas iniciais. Nick ouve o som de água, e quando olha para o banheiro, vê Adrian se preparando para tomar banho. Nick se esconde dentro do armário, e quando Adrian entra, começa a tirar a roupa. Nick faz acidentalmente um som, e ao perceber que ele está ali escondido, Adrian termina de tirar a roupa e fica se exibindo. Nua, Adrian amarra lentamente o seu cabelo, e com um sorriso ela finalmente volta ao banheiro. Nick sai silenciosamente do seu quarto, mas encontra Cliff na porta da frente. Quando Cliff pergunta por que ele está lá, Nick diz que acabou de devolver um livro a Adrian. Cliff pede a Nick que o ajude a levar umas caixas para o sótão, e lá ele vê um carrossel que Cliff está tentando restaurar. Cliff diz que eles querem transformar o sótão numa sala de jogos para Adrian. Enquanto Cliff continua a falar de sua filha, Adrian aparece vestida de roupão. Cliff diz que eles estavam falando dela. Quando Nick vê Adrian no balanço, ele se aproxima dela e pergunta se eles podem conversar. Ele diz que gosta dela, e ela responde que também gosta dele. No entanto, Nick esclarece que só gosta dela como amiga, lembrando da sua diferença de idade. Adrian ignora, e pede para Nick prometer que sempre será o seu amigo. Quando Nick se vira para sair, Adrian lembra da noite em que eles se beijaram, parando Nick no seu caminho. Ele insiste que foi um erro, mas quando Adrian questiona se entrar em seu armário para vê-la tirando a roupa também foi um erro, Nick nem consegue responder. Mais uma vez ele vira as costas, mas Adrian pergunta se ele já dormiu com uma garota virgem antes. Furioso, Nick diz desesperadamente que ela é nova demais para ele. Um dia, Nick mostra a Amy o seu carro recém-restaurado, mas ele fica surpreso ao ver que ele foi vandalizado. Na residência dos Forresters, Nick conta aos pais de Adrian sobre sua suspeita de que sua filha tenha desfigurado seu carro, mas eles não acreditam nele, porque ele não viu Adrian fazendo aquilo. No meio da conversa, Adrian entra na sala, e quando seu pai lhe pergunta se ela arranhou o carro de Nick, ela nega inocentemente e sai. Lá fora, Cheyenne diz a Nick que precisa falar com ele sobre Adrian, e pede para eles se encontrarem mais tarde no pomar. Adrian vê a cena da sua janela. Nos estábulos, Adrian diz a Cheyenne para se vestir enquanto ela cuida de seu cavalo. Cheyenne agradece, e assim que ela sai, Adrian solta a sela do cavalo. Cheyenne cai do cavalo e acaba se machucando. Enquanto todos se reúnem à volta de Cheyenne para ajudar, Adrian pergunta friamente se ela está bem. Nessa noite, Nick espera por Cheyenne no pomar, mas ela não aparece. Quando Nick decide voltar para casa, ele se assusta ao ver Adrian, que pergunta se ele gosta de Cheyenne, mas ele a ignora. Adrian informa Nick que Cheyenne está no hospital devido a um acidente de equitação.
Quando ele pergunta se Cheyenne está bem, Adrian responde que ela vai ficar, dizendo que ela deveria ter sido mais cuidadosa. Nick chega em casa com Amy. Adrian pergunta a Amy se ela já foi ao farol alguma vez. Adrian diz que já foi lá com Nick. Depois diz que ele poderia levá-la também. Irritada, Amy entra na casa de hóspedes. Adrian tenta cumprimentar Nick, mas ele a ignora. No trabalho, Nick conta aos seus colegas sobre seu encontro com Levansky, quando Samantha o chama para informar que seu relatório está em branco. Nick supõe que trouxe o papel errado e volta para casa para verificar. Em casa, ele descobre que seus relatórios desapareceram. Então ele telefona a Amy para dizer que Adrian estragou tudo. Depois, pede que ela o substitua no trabalho. Quando ela concorda, Nick promete que ele sairá de lá para sempre logo que terminar de escrever seu artigo. Depois de terminar a chamada, Nick nota um disquete escondido debaixo do tapete. Ele pega o disco e levanta o tapete, onde encontra um alçapão secreto. Nick abre e entra. Lá ele encontra um santuário cheio de velas, cartas de amor de Adrian e uma fotografia dele. Isso só o irrita e ele prega o alçapão. Durante os dias seguintes, Adrian liga insistentemente para Nick, mas ele continua a ignorá-la. Ele trabalha com cuidado em seu artigo, enquanto sua secretária eletrônica recebe inúmeras mensagens de Adrian. No trabalho, Nick finalmente entrega seu artigo. Depois disso, ele começa a procurar outro lugar para ficar, informando a dona da casa que quer se mudar nessa mesma semana. Quando chega em casa, Nick começa a arrumar as suas coisas. Depois, Amy aparece para dizer que está muito contente porque ele vai se mudar. Depois eles acabam se beijando. Em seu quarto, Adrian chora enquanto Nick não responde aos seus telefonemas. Nessa noite, ela entra de novo na casa de hóspedes e fica aos pés da cama enquanto observa Nick e Amy dormindo. Sentindo que algo está errado, Nick acorda de repente e se levanta, olhando à volta da casa. Depois sai para ver se tem alguém ali e encontra Adrian cortando limões. Nick pergunta o que ela está fazendo, e Adrian diz que vai fazer uma limonada e pergunta se ele quer. Adrian vai até Amy quando ela sai da casa do Nick. Amy está prestes a entrar em seu carro, quando Adrian pergunta indiretamente se ela dormiu com Nick. Farta da atitude de Adrian, Amy diz que um dia, quando estiver crescida e em uma relação real, ela vai perceber que seus sentimentos por Nick são apenas uma paixonite. Para evitar uma discussão, Amy decide ir embora. Um dia, enquanto Amy trabalha em seu quarto escuro, Adrian a tranca e solta vespas nos respiradouros. Lá ela vê que uma das fotos é de Adrian, o que a confunde. Mas quando as vespas se aglomeram lá dentro, Amy entra em pânico e quebra a janela antes de desmaiar. Nick fica sabendo do acidente de Amy por Michael, e enquanto eles falam, Adrian entra na casa de hóspedes tentando interromper Nick para contar sobre sua competição. Assim que Nick desliga, Adrian pergunta inocentemente o que aconteceu. Depois de Nick contar, ela o conforta e segura sua mão. Mas Nick se afasta e fica desconfiado. Na competição de equitação de Adrian, ela fica profundamente desiludida quando Nick não aparece. Ela pega um táxi e vai ao evento de Michael, onde esbofeteia Nick e provoca uma cena. Nick a arrasta para longe dos convidados e a empurra contra a parede, avisando para ela se afastar dele. Adrian tenta beijá-lo e declara seu amor por ele, mas Nick continua rejeitando. Ela se enfurece e começa a atacá-lo, fazendo um escândalo. Todos olham para eles, e enquanto Adrian tenta beijar Nick novamente, ele se afasta e a chama de patética. Nick vai diretamente para o apartamento que iria se mudar, mas a proprietária diz que Adrian diz que ele era um traficante. Então Nick é forçado a voltar para casa, onde é preso por ter agredido Adrian. Enquanto a polícia o leva, Nick vê Adrian com seus pais chorando. Cliff tenta bater em Nick, mas os policiais conseguem afastá-lo. No hospital, Adrian começa a inventar uma história sobre como Nick a agrediu. Entretanto, Nick conta à polícia como Adrian costumava persegui-lo, e depois afirma que eles deviam prendê-lo. Os detetives não acreditam nele, e depois dizem a Nick que encontraram seu esperma dentro dela. Com isso, o levam para a prisão. Mais tarde, Michael paga sua fiança, e Nick fica sabendo que o sêmen encontrado dentro de Adrian corresponde ao seu tipo de sangue, e que ele não está autorizado a se aproximar da casa deles. Nick afirma que Adrian deve ter roubado uma camisinha usada de seu lixo, mas Michael não acredita nele. Enquanto Nick reúne suas coisas, Cheyenne o visita e fala de um homem chamado Rick, por quem Adrian tinha uma queda. Cheyenne diz que ele era seu conselheiro de acampamento e que morreu envenenado. Finalmente, ela revela que Adrian tem um diário em seu quarto, o que pode ajudá-lo a limpar seu nome. E Nick diz que ele vai contar aos seus advogados sobre isso. Quando Cheyenne sai, ela entra secretamente na casa de Adrian, pensando que deve estar vazia. Enquanto Nick continua a fazer as malas,
ele ouve um som vindo da casa de Adrian. Nick vê sua cama cheia de velas acesas, uma carta de desculpas e a foto com seu avô, que foi riscada. Adrian aparece na porta, segurando uma ferramenta de madeira enquanto chora. Quando Nick pergunta onde está Cheyenne, Adrian só fica mais chateada, dizendo que ela voltou para casa por ele. Nick ignora Adrian e continua procurando Cheyenne. E enquanto ele caminha no corredor, Adrian começa a bater nele. Nick tenta se defender, mas Adrian consegue empurrá-lo para o andar de baixo. Adrian desce para verificar Nick, mas antes que ela possa lhe bater de novo, Cliff chega de repente. Adrian corre rapidamente para cima, enquanto Cliff tenta abrir a porta. E quando Nick consegue ir até o sótão, encontra Cheyenne amordaçada e amarrada no carrossel. Cliff consegue invadir a casa, e enquanto Nick tenta ajudar Cheyenne, Adrian começa a atacá-lo novamente. Nick tenta se defender, mas quando Cliff chega, ele ataca Nick, e isso faz Adrian atacar seu próprio pai. Nick volta a ajudar Cheyenne, e quando Adrian tenta atacá-lo novamente, Nick finalmente consegue deixá-la inconsciente. Dias depois, Adrian é internada num hospital psiquiátrico, onde continua escrevendo cartas para Nick. O médico diz que ela está fazendo grandes progressos, e lembra que ela tem uma sessão de terapia mais tarde. Amy traz a Nick as cartas de Adrian, e ele fica surpreso ao ver quantas são. De volta ao hospital psiquiátrico, Adrian acaba de terminar a sessão com seu psicólogo. Ela volta para o seu quarto e olha para uma foto que roubou do consultório do médico, que vira sua próxima obsessão.